Bom, a gente está aqui hoje com o Marcos Vinícius. Hoje é dia 10 de julho, estamos em Rio Branco, Acre. Vamos fazer uma entrevista sobre o pedido de reconhecimento da ayahuasca como patrimônio imaterial da cultura brasileira. A ideia é divulgar um pouco para as grandes cidades do Brasil e para o mundo o que é esse processo dinâmico e autêntico que está acontecendo aqui no Acre e que ainda pouco se sabe, menos ainda de qualidade de primeira mão. Então, quero agradecer ao Marcos Vinícius pela oportunidade, dizer que para mim é um privilégio estar aqui, poder realizar essa entrevista. E começaria perguntando para você se você pode se apresentar, contar um pouco da sua formação, idade, de onde você veio, o que você faz. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas vivo aqui no Acre já há 15 anos, desde 94. Eu sou historiador e arqueólogo de formação e aqui no Acre comecei a desenvolver um trabalho além da historiografia e da arqueologia regionais, mas também de gestão pública na área de patrimônio histórico. Então atuei na Fundação Garibaldi Brasil durante 2 anos, depois atuei no Departamento de Patrimônio Histórico do Governo do Estado, ligado à Fundação Cultural do Estado, durante 6 anos, e já estou como presidente da Fundação Garibaldi Brasil, que é a Fundação Municipal de Cultura do município de Rio Branco, da capital, há 4 anos e meio, portanto desde 2005. Qual que é o cargo exatamente? Diretor-presidente. E o que é esse prédio que a gente está aqui? Aqui é o Parque Capitão Ciríaco, que é um seringal, um pequeno seringal urbano de um personagem da Revolução Acreana, e exatamente no lugar dessa casa aqui, onde hoje funciona o gabinete, era a casa do Capitão Ciríaco, né? Uma casa cheia de armadilhas, porque ele morreu com traumas da Revolução, então tinha alçapões para ele fugir dos bolivianos que ele tinha certeza que viriam buscá-lo décadas depois da Revolução, enfim. E ele deixou esse presente para a cidade de Rio Branco. Então, no meio da área urbana de Rio Branco, a gente tem um seringal. E aqui a gente desenvolve as atividades de cultura do município de Rio Branco, nas mais diversas áreas. Nós somos responsáveis por 4 áreas: artes, patrimônio cultural, esportes e turismo em Rio Branco. E aqui funciona a fundação, além de ser um parque aberto à população, à comunidade periférica. Nós estamos num bairro periférico de Rio Branco, que é o bairro 6 de Agosto, um dos mais tradicionais da cidade, e produzimos borracha todo dia, odinocotas, seringueiras. Na verdade, eu diria que é um grande museu a céu aberto, porque cada seringueira dessa é um personagem da história. E como e quando surgiu essa ideia de entrar com pedido de reconhecimento do uso religioso da ayahuasca como patrimônio imaterial da cultura brasileira? Esse processo começou basicamente há 3 anos atrás, quando nos reunimos as fundações de cultura, tanto a Fundação Estadual quanto a Fundação Municipal, mais o gabinete da deputada federal Perpétua Almeida e mais as lideranças, representações dos centros mais tradicionais daqui do Acre, né? Especificamente o Alto Santo, a Barquinha e a União do Vegetal. E aí decidimos então que era chegada a hora, depois das longas brigas e idas e vindas do CONAD, CONFEM, e essa abordagem que foi necessária naquele momento histórico para começar a destrinchar essa questão da ayahuasca dentro do Estado brasileiro. Então decidimos que era a hora de começar uma ação afirmativa num outro rumo, completamente distinto, uma nova abordagem disso, que é o reconhecimento das culturas tradicionais ayahuasqueiras, como compreendidas a partir desse lugar privilegiado onde surgiram essas manifestações, como manifestações brasileiras, a partir das origens indígenas, uma ação de o próximo passo dentro da trajetória histórica dessas comunidades, uma vez que isso não foi o foco, também não era para ser, de todo esse processo anterior que aconteceu no âmbito do CONAD. Então, afirmar não apenas a manifestação cultural, mas também a trajetória histórica dessas comunidades pioneiras e tradicionais que trouxeram essa herança para a cultura nacional como um todo. Mas
pelo que você fala, foi o produto de um conjunto de atores e influências, ou se a gente tivesse que localizar, tem alguma instância em particular que foi assim quem tomou a iniciativa? Olha, a gente já vinha conversando sobre isso. Eu sempre digo, quando a gente se reúne para conversar sobre essa história, é que não é surge do nada. Na verdade, o documento base que a gente tem usado como fio condutor é a Carta de Princípios de 91. Eu vejo esse processo como um resultado, como prosseguimento de um processo que, na verdade, começou aos sábados, quando o mestre Irineu descia da colônia Custódio Freire e vinha para o mercado vender os produtos da colônia agrícola, da comunidade que ele liderava, e era tratado como um feiticeiro. Aquele negro feiticeiro chegou até aí. E todos os episódios de perseguição religiosa, de fechamento de centros, de batidas policiais, que essas comunidades sofreram na pele, diferente de outras comunidades mais recentes, mais contemporâneas, que não passaram por isso tudo, que não sentiram essa pressão, sentem hoje novas pressões, outras pressões diferenciadas. Mas foi uma trajetória muito difícil, uma construção social entre a organização de comunidades de trabalhadores expropriados, explorados, até se tornarem uma parte dessa sociedade regional, dessa cultura local, até os momentos, né, de maior expansão. Então, não tem um momento chave e nem personagens chaves nessa história, mas sim uma trajetória chave que explica esse processo todo. Bom, eu acho que talvez a maior curiosidade, que parece que ninguém consegue explicar direito ainda, é o que é que exatamente se pretende tombar? É o uso da ayahuasca, são os rituais religiosos onde ela ocorre, são os conhecimentos e as técnicas associadas a esse universo. Quer dizer, é uma ideia de que uma religião é patrimônio, pode ser considerada patrimônio cultural e imaterial. Tenta explicar para a gente mais ou menos qual é o foco desse pedido. O foco é as culturas ayahuasqueiras da Amazônia Ocidental como manifestação cultural amazônica, influente, componente, integrante da cultura nacional como um todo. O nosso foco é cultural, nosso foco é histórico, não é religioso. É óbvio que essa cultura ayahuasqueira que se desenvolve aqui de forma cabocla, a partir da contribuição indígena, mas muito a partir dessa presença nacional aqui na região, tanto no Acre como em Rondônia, ela vai assumindo gradativamente uma importância na sociedade local e vai entrando em diversos aspectos da sociedade, seja no campo simbólico, seja no campo artístico, seja no campo ético, seja no campo das relações do homem com a floresta, ambientais. Então, é muito evidente que essa cultura que surgiu aqui nessa região, a gente não pode esquecer em nenhum momento que os 3 mestres fundadores dos principais troncos, dos mais tradicionais troncos da ayahuasca, tiveram um processo histórico comum. Mestre Irineu, mestre Daniel e mestre Gabriel, fundadores respectivamente do Alto Santo, Barquinha e União do Vegetal, se desenvolveram aqui, na fronteira entre o Brasil, Bolívia e Peru, né, entre 1912 e 1971, tiveram contatos entre eles, tiveram relações entre eles, e eles tiveram uma ação muito bem sucedida de entrada, de inserção na sociedade local, fazendo uma transposição impressionante, extraordinária, de manifestações que eram tradicionalmente indígenas, milenarmente indígenas, para a sociedade brasileira. Esse é o projeto, esse é o foco disso. Trata-se de uma ação afirmativa que não busca a negação de nada do que existe aí hoje. Não nos interessa a contraposição a nenhuma das abordagens que já foram feitas sobre a ayahuasca.
Assim como não nos interessa a contraposição a nenhum dos usos, das manifestações que hoje, contemporaneamente, nos centros urbanos ou em outros lugares, se fazem da ayahuasca. Nada disso. Apenas da afirmação, apenas da delimitação mais precisa do fenômeno social que aqui aconteceu, na Amazônia Ocidental. E o reconhecimento disso como um elemento da cultura nacional, uma magnífica contribuição amazônica à cultura nacional, que nos parece a todos que participamos desse movimento, que foi o que foi relegado a segundo plano. Na medida em que a ayahuasca começou a ser discutida em outros âmbitos, se esqueceu isso, se relegou isso a segundo plano. Então é a retomada da centralidade dessa manifestação cultural na compreensão do que é a ayahuasca. Não sei se não foi muito sintético, espero ter sido claro. Não, foi claro, sim. Eu, inclusive, perguntaria, a minha próxima pergunta era justamente qual que era a importância de se tombar essa prática ritual ou bebida sacramental. Eu acho que isso ficou muito claro na tua resposta. E avançando assim, entendendo mais os bastidores desse processo, para quem está de fora, está de longe, está curioso, está querendo saber, qual que foi exatamente esse critério para convidar esses grupos? Que essa definição, você mencionou a ideia de pioneiro e tradicional. A gente sabe que tem várias igrejas que dizem seguir o mestre Ineu, que dizem seguir o mestre Daniel, o padrinho Sebastião, enfim, o mestre Gabriel. Qual foi exatamente o critério? Como que se deu na prática esse processo de juntar esses grupos? Como que se deu? Quais foram chamados e quais foram excluídos? Tem alguns que não foram chamados ou alguns que se auto-excluíram? Como que aconteceu em termos práticos? Não tem uma pressuposição, como eu te falei, de exclusão de quem quer que seja. Entretanto, isso pode não parecer muito claro fora daqui, do Acre, né, dessa região aqui, mas aqui é muito evidente para toda a sociedade local o processo que se deu de formação das culturas ayahuasqueiras. E é muito evidente também essa trajetória, essa origem, porque isso faz parte da vida social e política acreana desde o início do século XX. Então não tem muito mistério. Aqui todo mundo sabe que existem 3 troncos principais formadores dessa cultura, que é o tronco do mestre Ineu, do mestre Daniel e do mestre Gabriel, que deram origem a essa enorme diversidade que tem hoje. É como a gente constrói uma árvore genealógica. Você vem da diversidade, de toda a parentada que está ali colocada, mas num certo momento, você conflui para o tronco, para as raízes dessa árvore. Então, se a gente se preocupa com essa passagem, com essa transformação de uma cultura indígena para uma cultura brasileira, para uma cultura regional, você vai ser obrigado a perceber que são esses 3 personagens, esses 3 mestres fundadores, como eu estou chamando, né, que fizeram essa transposição. Então, a reunião foi natural, a partir dos próprios processos políticos, culturais, sociais do Acre, de ter a preocupação de ter uma representação desses 3 troncos fundadores, para que a gente pudesse pensar e engendrar um processo que fosse inclusivo, que fosse abrangente, mas que desse conta de reabordar a questão a partir desse olhar próprio, desse olhar em grande parte local, mas em maior parte ainda, mais do que o local, do tradicional, de um processo histórico específico. Então, foi basicamente uma confluência de lideranças que compreenderam a importância de desenvolver esse trabalho, mas que está incluindo, na medida em que o trabalho vai se desenvolvendo, as comunidades que participam também desse contexto social, cultural, histórico, político daqui da região. Então, com o intuito de deixar o nosso papo mais animado e para a conversa ficar mais provocativa também, eu acho que talvez, principalmente para quem é de fora do Acre, o que mais chamou a atenção nesse processo é a exclusão da linha do padrinho Sebastião desse critério. Então você falou em pioneiras e tradicionais e mencionou o ano de 71 como uma referência.
a gente sabe que existe muito paralelo na trajetória do Padrinho Sebastião com todas essas outras matrizes que você está chamando de originárias. Quer dizer, um nordestino que vem para o Acre, que trabalha na seringa, que se envolve na mata e que funda talvez o que seja a principal comunidade de fato amazônica no interior da floresta, que tem hoje talvez mais de 1000 pessoas, e tem uma outra comunidade no Juruá, quer dizer, que está realmente incrustado dentro da floresta. Então tem toda essa dimensão, né, de ecologia e tal, e que junto com a UDV foram os principais responsáveis pela expansão do uso da ayahuasca pelo Brasil e pelo mundo, que é talvez uma das coisas que tenha trazido mais atenção de um olhar de fora para dentro, que sem dúvida influencia nesse processo de autoestima, de definição de identidades, etc. Então não fica muito claro por que o Padrinho Sebastião não pode ser considerado tradicional, amazônico, deita raízes populares ligadas à história do Acre e todo o movimento que existe hoje. Como que você explica isso do ponto de vista de um historiador? Porque me parece que existe uma perspectiva que é a interna dos grupos, que é como os grupos se entendem, né? E a outra perspectiva que seria uma perspectiva externa, que é como os historiadores ou os cientistas sociais entendem esses grupos. E geralmente, até hoje, a abordagem mais sociológica sempre entendeu a linha do Padrinho Sebastião como tradicional, sim, como pioneira, como fundante, como raízes, especialmente se compara com a UDV, porque o Padrinho Sebastião e o Mestre Gabriel conheceram a ayahuasca mais ou menos na mesma época, década de 60, e a UDV, de uma certa maneira, é muito mais elitizada e muito mais urbana e menos acriana, tem a sua origem em Porto Velho, né? Por mais que o Mestre Gabriel tenha começado nos seringais do Acre. Então, para as pessoas de fora do país, da região do Acre, parece que houve um certo... que o Estado incorporou um pouco essa geografia política local. Como que você vê isso? São duas coisas distintas. A primeira coisa é que o Padrinho Sebastião, né, foi um dos seguidores do Mestre Irineu. Né? Ele vem da linha do Mestre Irineu, e após a morte do Mestre Irineu é que acontece a separação do Padrinho Sebastião do Alto Santo, e ele vai fundar o próprio trabalho dele. Né? Esse é o primeiro elemento. Então, nesse sentido, o trabalho desenvolvido pelo Padrinho Sebastião não está fora. As raízes, as origens do trabalho do Padrinho Sebastião estão no Mestre Irineu. Né? Ele bebe da mesma fonte. Né? Então, no sentido da trajetória histórica, ele está incluído. Por outro lado, 71 marca a morte do Mestre Irineu e também do Mestre Gabriel. O Mestre Daniel já tinha morrido nos anos 50. Né? E 71 é o ano também que o próprio Acre e Rondônia vivem um processo histórico muito específico e que mudou radicalmente a vida dessa sociedade local. Né? Você deve saber, melhor do que eu até, que foi a época da chegada dos paulistas, da invasão dos paulistas, da chegada da ditadura militar amazônica, com a frente de expansão pioneira, a derrubada da floresta, a implantação dos grandes empreendimentos agropecuários, que no caso de Rondônia foi assimilada e que no caso do Acre deu origem a uma luta, uma crise social muito profunda que mudou completamente a configuração dessa sociedade. Só para você ter uma ideia, em 70 se dizia que não haviam índios no Acre. As terras indígenas só começam a ser reconhecidas e demarcadas no Acre a partir de 76, já a partir de uma reação da sociedade local. Já em 75 se fundam os sindicatos de trabalhadores rurais. Já desde 75 se começam a fazer os empates. Em 80 é assassinado Wilson Pinheiro, em 88 é assassinado Chico Mendes. É nesse contexto de crise social, em 1970, 80% da população morava na floresta e 20% morava nas cidades. Em 75 já era o inverso. Hoje 80% da sociedade acreana mora nas cidades e só 20% mora no Acre, ou mora na floresta. Então a gente não pode desconhecer
que o próprio Acre, como região, como parte da Amazônia brasileira, e a Amazônia como um todo, mas o Acre foi muito diferente nisso, sofreu um processo muito radical de invasão predatória que gerou uma reação extraordinária e que foi reconhecida no mundo todo, através da luta dos povos extrativistas. Foi o momento da formação da Aliança dos Povos da Floresta. E o Padrinho Sebastião, ele se insere, na verdade, esse movimento iniciado pelo Padrinho Sebastião, a partir da saída dele do Alto Santo, se insere nesse novo momento, nesse momento outro de mudanças, de transformações muito aceleradas e que, inclusive, além da chegada de novas tecnologias, de novos personagens, de uma luta social muito acirrada que se deu aqui na região, também novas contribuições culturais e sociais que chegam nessa época. É nessa época de formação do trabalho do Padrinho Sebastião, por exemplo, que a contracultura, como a gente conhece, no sentido mais amplo da humanidade mesmo, estava em crescimento, né? É quando está surgindo esse movimento que hoje vocês chamam de neo-xamanismo, né? É quando surge o movimento paz, amor, drogas, sexo, rock and roll. A humanidade muda completamente a partir dos anos 70, a partir de todo o movimento que acontece no final dos anos 60. Então, a trajetória desse trabalho do Padrinho Sebastião, ele se insere muito mais nesse outro contexto histórico característico a partir dos anos 70 do que no contexto histórico anterior. E a gente está falando, e a gente está reforçando, enfatizando o contexto histórico anterior, novamente, não por um critério de exclusão, mas pelo critério de afirmação do que nos é importante afirmar. Entende? É aquilo que a gente conversava um pouquinho antes da entrevista. A ayahuasca não é droga. A droga é o uso que se faz de uma determinada planta. Essa abordagem da ayahuasca como droga começa a partir exatamente da chegada desses novos personagens, dessa nova abordagem agora contemporânea do uso da ayahuasca. Então, você há de concordar comigo que a partir dos anos 70 se opera uma transformação cultural do uso da ayahuasca. E o Padrinho Sebastião é o iniciador desse movimento, é o tronco originário desse novo momento da ayahuasca. Mas esse tronco originário desse novo momento da ayahuasca, ainda que tenha raízes no momento anterior, ele é qualitativamente diferenciado. E culturalmente vai ter uma produção e uma consequência na vida nacional também muito, muito variada. Então, o critério, volto a afirmar, não é o de exclusão, mas sim de afirmação daquele foco que nos é importante corroborar. Bom, eu tenho um monte de ideias, mas as minhas ideias eu já conheço e eu acho elas menos interessantes do que a sua no momento. Então, seguindo essa linha da não exclusão, qual foi vocês chegaram em pensar em algum momento em chamar os índios para participar do debate? Porque aí abriria toda uma nova série de questões. Como que vocês pensaram durante esses diálogos a relação das comunidades ayahuasqueiras com os índios e a ideia ou não de incluir eles nos debates sobre o patrimônio? Na verdade, a gente fez a entrega ao ministro Gilberto Gil do pedido de reconhecimento da ayahuasca como patrimônio material brasileiro e pouco tempo depois, alguns meses depois, fomos surpreendidos pela decretação do Peru, né, como a ayahuasca como patrimônio cultural do Peru. Talvez não tenha sido coincidência, né? Mas o fato é que, do ponto de vista indígena, nós estamos tratando de um outro processo que é muito mais amplo, inclusive muito mais profundo do que esse que nós estamos tratando historicamente, culturalmente aqui. A ayahuasca, você sabe disso também, é um patrimônio não do Peru e não do Brasil. Ele é um patrimônio panamazônico, né, de uma enorme faixa que pega Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, enfim, uma imensa região que precisa ter o seu próprio processo. Falar isso. Não, tudo bem, tá bom.
Só para concluir essa história, a questão indígena está incluída sim, como origem, mas a questão indígena vai ter que ser costurada um outro processo, que a gente já está se comprometendo com ele, estamos articulando a rede de apoio indígena a esse processo que está instaurado, mas que deve ser um processo muito mais amplo, muito mais profundo, de caráter pan-amazônico, e faz parte dos nossos objetivos instaurar também esse processo do reconhecimento da ayahuasca como patrimônio da humanidade. O que a gente está discutindo é o uso cultural da ayahuasca, não o uso ritual. Hoje a gente tem inúmeras igrejas com trabalhos muito diferentes e a gente está discutindo referências culturais. E o processo de reconhecimento de um patrimônio imaterial, diferente de um prédio, que não é tombamento, é registro, ele implica não só na documentação de diversos elementos e processos desse conjunto, mas também no estabelecimento de um conjunto de salvaguardas que visam o fortalecimento e a preservação dessas manifestações culturais. E a gente não pode esquecer em nenhum momento que aqui na região da Amazônia Ocidental, a ayahuasca tem uma expressão fortemente comunitária. Comunidades que sofreram muito na sua trajetória para chegar a essa configuração que nós temos hoje e que praticam a ayahuasca dentro de laços familiares, históricos, sociais e culturais que estão na origem desse movimento todo e que precisam, portanto, serem protegidas pelo Estado brasileiro. Mas nesse caso seriam então os grupos que entraram com o pedido, a Igreja da Madrinha Peregrina, do Nica, a Barquinha do Francisco Araújo e a UDV? Não são comunidades específicas, são conjuntos culturais. Todas as comunidades que participam desse conjunto de manifestações culturais estão dentro disso. É por isso que eu falei que a base é a Carta de 91. Quais são os princípios fundamentais que possibilitaram a união que aconteceu em 91, uma união inédita? O acordo, o acerto em torno de alguns princípios comuns. Esses princípios comuns são norteadores, são princípios éticos norteadores. Né? O que é o daime? O que é a ayahuasca? É a mistura da chacrona e do mariri. E é isso. Não tem mais outras coisas. É isso. Qual o uso que se faz disso? É um uso religioso e curativo e de caridade. É isso. Né? O que não é isso, não é isso. Entende? Mas afirma-se o que é. E a partir daí, os que participam do que é, também são alvo da salvaguarda. Isso está aberto a todas as comunidades que fazem esse uso cultural, esse uso tradicional da ayahuasca. Não cabe a esse grupo que está formulando o pedido definir exatamente quem vai se beneficiar do que e de que forma. A gente está pedindo um reconhecimento nacional, porque a gente sabe qual foi a importância que o reconhecimento de Estado teve sobre essas comunidades ayahuasqueiras aqui no Acre nos anos 50. Isso representou um salto qualitativo, o rompimento desse bloqueio do preconceito, da incompreensão, que foi muito forte. E a gente vive em um tempo de intolerância religiosa crescente. E a gente precisa estabelecer salvaguardas culturais contra essa intolerância religiosa a partir de um trabalho afirmativo. E como que você vê historicamente esse apoio das autoridades acreanas a esse tipo de manifestação? Queria que você falasse um pouco do governo do PT, se tem alguma relação nesse sentido. Mais especificamente do que o governo do PT, na verdade, é resultado de um processo de afirmação de determinados valores dentro da sociedade acreana. A sociedade acreana é muito diferente da sociedade rondoniense ou da sociedade matogrossense, que assumiu os paradigmas da ditadura militar para o desenvolvimento da Amazônia através de grandes empreendimentos agropecuários. A sociedade acreana se afirmou nesse último século como uma sociedade da floresta, como os povos da floresta que acreditam nela e que querem continuar vivendo na e da floresta. É esse processo que se instaura mais fortemente a partir de 99 no Acre, que nos levou à valorização, ao fortalecimento de vários signos e símbolos que estão na base da sociedade, como por exemplo a Revolução Acreana, como por exemplo o movimento autonomista, como por exemplo também
a emergência e a inserção das culturas ayahuasqueiras no tecido social acreano. Então, o Acre e Rondônia, em alguma medida, são os pontos de origem dessa cultura. Então, o Estado não poderia se eximir de participar de um processo de afirmação e valorização dessas manifestações culturais. E vocês chegaram a pensar que talvez esse patrimônio pudesse ter algum efeito negativo, ao contrário do imaginado? Quer dizer, coisas como criar um tipo de turismo de visitação ou outros tipos de consequências negativas? Vocês contemplaram outros lados da moeda? Quais seriam os principais eventuais problemas que o patrimônio poderia gerar? Olha, os problemas que estão postos já estão postos independente do patrimônio. O turismo hoje é um fato, né? O que a gente precisa é se acautelar contra os efeitos negativos que esses fatos estão causando. Por exemplo, no Peru você consegue comprar pacotes turísticos maravilhosos em que você faz uso de várias plantas de poder, entre elas a ayahuasca, mas por pessoas completamente despreparadas e desconectadas, inclusive, das suas tradições culturais originais. A pressão do turismo hoje não tem como fugir dela. Pelo contrário, o nosso pensamento é que esse processo de registro como patrimônio material também irá colaborar na salvaguarda, no conjunto de salvaguardas necessárias à manutenção da integridade dessas práticas culturais. Então, não há efeitos negativos nesse reconhecimento pelo Estado brasileiro em nenhum dos aspectos que a gente consegue analisar. Pelo contrário, a gente está inserindo um outro conjunto de informações e de interesses que até então estavam fora da mesa de discussões. Nós estamos inserindo ela para que essas discussões possam ainda ser defesas, proteções, salvaguardas, para usar o termo técnico, contra o que já está acontecendo. Contra não é o termo, mas a partir do que já está acontecendo na prática. E vocês têm sofrido muito tipo de resistência? Que tipo de problema vocês encontraram? E você pessoalmente foi em algum momento ridicularizado? A imprensa de fora? Porque a repercussão que a gente viu na mídia sempre é um pouco assim, né? Então vamos fazer a cocaína virar símbolo nacional. Que tipo de reação vocês receberam aqui e fora? Para além das comunidades, claro, que estão entusiasmadas, mas de quem não é, vamos dizer assim, partidário, simpático a essa ideia? Só para esclarecer, eu não sou fardado, não participo de nenhuma comunidade estritamente, pelo contrário, né? Gosto de ter a liberdade de poder transitar por todos os lugares por onde minha consciência mandar. Por outro lado, isso aqui no Acre é muito tranquilo, mas muito tranquilo. Há uma perfeita compreensão do que se está fazendo no âmbito da sociedade acreana. Não houve uma linha na imprensa local de caráter negativo sobre esse processo todo. Pelo contrário, né? Houve sim um bem-estar geral ao perceber que finalmente a gente começa a afirmar esse processo que é local. Isso nos remete mais uma vez a essa imensa diferença que há entre a consciência social local e a nacional, que é muito diferente e muito distante na maior parte das vezes. Mas no dia seguinte a entrega ao ministro Gilberto Gil do pedido, né, automaticamente algumas revistas de circulação nacional que já tinham material guardado e estavam esperando uma boa oportunidade, começaram a publicar esses materiais denegrindo, né, e misturando novamente essa coisa com um monte de temas que não dizem respeito a esse processo, né? Que haja um movimento pela liberalização da maconha, que haja um movimento afirmativo também, né, do uso de várias plantas de poder ou de outras substâncias dentro da sociedade, até porque é comum, né, a hipocrisia dessa sociedade que autoriza o tabaco, autoriza o álcool e não autoriza outras manifestações culturais. Então, sem entrar no mérito da hipocrisia da nossa sociedade, mas já entrando, o que a gente está tratando não é disso. Nós não estamos tratando de questão de droga, em nenhum momento. E é exatamente esse esclarecimento que a gente quer fazer chegar à sociedade brasileira. E você pode ser uma grande auxiliar desse processo. Mas nós não estamos tratando a questão de droga
Não é por negar a questão das drogas, não é por não concordar com ela. Isso efetivamente não vem ao caso, porque a gente não está tratando disso. Então, essa incompreensão da sociedade brasileira, ou esse sensacionalismo da imprensa brasileira, é mais do que compreensível e esperável. Só que a gente acredita que com o prosseguimento desse processo, e se assim for possível, a maior compreensão, a mais profunda compreensão do que a gente está tratando, a gente vai conseguir, nesse processo, diluir essas deturpações que por acaso aconteçam. O pessoal do CROA tem o direito de fazer o turismo religioso que eles quiserem fazer, contemporaneamente. Mas isso não se mistura com o que a gente está fazendo, com o que é a trajetória dessas comunidades. Quer dizer, quem faz o uso da ayahuasca com outros fins diferentes do que está sendo feito aqui, vão continuar fazendo. O que a gente precisa agora é delimitar e definir claramente o que a gente está tratando. Bom, eu acho super pertinente deslocar o debate da questão da droga e colocar num quadro cultural. Eu acho que isso pode ser feito em relação a várias substâncias e precisa ser feito, entender o uso dessas substâncias como parte de tradições culturais, que tem a ver com identidade. E eu acho muito bacana isso vindo do Acre, de uma certa maneira privilegiado esse espaço de margem para poder fazer um discurso mais vanguardista. Então, indo para o final da nossa entrevista, o que você pode contar para a gente sobre, concretamente, quais são as chances desse processo, desse tombamento vir a ocorrer e o que está sendo feito? Aqui um pouco de bastidores dos passos, assim, uma descrição do que está acontecendo no momento. Ok. Só aproveitando a sua fala, né, porque é um conceito que me agrada muito, bem sinteticamente, o Acre, uma vez Euclides da Cunha disse que o Acre estava à margem da história. Foi o título de um livro do Euclides da Cunha. E aí eu fui obrigado a discordar do Euclides da Cunha, porque ele disse que o Acre estava fora da história do Brasil. Eu queria lembrar o Euclides da Cunha e outros navegantes que a margem é o limite, mas também é dentro. O Acre está dentro do Brasil, entretanto, à margem do Brasil. E o Brasil não olha para a sua margem, a não ser que ela seja a margem do Oceano Atlântico, que faz então a divisa com os Estados Unidos e a Europa. Então a gente trata disso, a gente trata do reconhecimento dessa sociedade que viveu tantos anos à margem, entretanto dentro, contribuindo com a formação dessa sociedade toda e que algum dia deve ser reconhecida, até porque o Acre é um lugar muito especial, você sabe disso. Enfim, em relação ao processo especificamente, a gente está num trabalho conjunto com o IPHAN. Eu sou representante de uma instituição governamental de caráter municipal e tem a representação da Fundação Estadual também, e nós estamos fazendo um diálogo interinstitucional no sentido da realização do inventário que será necessário para que o Conselho Consultivo do IPHAN analise o pedido de reconhecimento. No momento do pedido, a gente anexou ao pedido entregue ao ministro Gil uma vasta bibliografia que há produzida sobre essa questão histórica e cultural da ayahuasca, em que pese ter sido um volume bastante significativo de material, evidentemente isso não estava sistematizado na forma de inventário e nem tampouco cobria todos os campos que são necessários cobrir, como, por exemplo, as origens indígenas, que você mesmo mencionou, e que estão na raiz dessa nossa sequência histórica toda. Então, agora a gente está em negociação para estabelecer os procedimentos básicos para a realização do inventário, que a gente espera que possa ser realizado com uma base diferenciada e mais próxima, mais característica dessa base comunitária que a gente tem aqui no Acre. A gente acredita que o processo do inventário das manifestações culturais da ayahuasca, e é preciso que o Ministério da Cultura compreenda exatamente esse recorte que a gente está fazendo, que não é apenas um recorte religioso, que não é uma discussão como foi engendrada a partir da abordagem como droga, que foi importante, mas que me parece que é uma etapa vencida. O Ministério da Cultura precisa compreender exatamente quais são esses recortes, quais são esses limites,
onde que isso se insere na sociedade. Isso só pode ser feito através do inventário. O que é esse inventário? O inventário é um levantamento que vai abordar diversos temas e que vai delimitar exatamente o que é que está se chamando de culturas ayahuasqueiras, no campo estético, no campo artístico, no campo ético, no campo gestual e técnico, a colheita do jagube, a colheita da chacrona, a preparação da ayahuasca. Então, o inventário cobre um conjunto de comportamentos que são comportamentos culturais e que são norteadores da formação da própria sociedade, ainda que a gente não os perceba dessa forma imediatamente, mas o acúmulo disso ao longo do tempo vai contribuindo. E quem faria esse inventário? A partir desse olhar interno. A ideia é, a partir das próprias comunidades, no sentido mais amplo e não restritivo, em conjunto com toda a informação que já há produzida, acumulada por pesquisadores das mais diversas áreas, para que a gente possa juntar essas duas lógicas, a científica e a comunitária religiosa, e a partir daí fazer uma delimitação precisa das manifestações culturais que foram engendradas a partir dessa origem histórica e geográfica. Então esse é o próximo passo na prática? Esse é o próximo passo, a construção de um plano de trabalho comum para a realização do inventário. E quanto tempo vocês estimam que vai demorar para fazer isso? Espero que 1 mês. Para fazer todo o inventário? Não, para fazer o plano de trabalho, assinar o convênio e começar a realizar o inventário. E eu espero que o inventário possa estar concluído até o fim do ano que vem. E aí o que acontece? E aí vai o inventário submetido ao Conselho Consultivo do IPHAN, que vai deliberar pelo registro ou não nos livros de registro que a gente espera poder indicar através desse inventário. O IPHAN tem 4 livros: livro das celebrações, livro dos saberes, livro dos locais, enfim. E a gente quer também ter a decisão, o poder de decisão sobre isso. Então seria, a gente está em 2009, até o final de 2010, conclusão do inventário. Sendo otimista, em 2011 esse reconhecimento poderia acontecer. É a nossa perspectiva, vamos trabalhar para isso. E aí isso significa o que na prática? Quando se fala em salvaguarda, seriam verbas? Seria o que? Não, o que acontece? Reconheceu. E Reconheceu. Aí... Primeiro ponto, a gente passa a ter uma outra interlocução política com o governo brasileiro, nas suas mais diversas instâncias. Talvez seja importante pontuar que essas ações do governo federal não são isoladas. A gente está fazendo um processo de tombamento dos sítios históricos da ayahuasca no município de Rio Branco. A Vila Ivonete como ponto de origem da Barquinha, o Alto Santo como ponto de origem do trabalho do Alto Santo. Estamos em contato com o pessoal de Rondônia para fazer o mesmo em relação a Porto Velho. O governo do estado também está fazendo agora uma ação de recuperação do Templo do Alto Santo, e devemos implantar, conjunto com o governo do estado, um memorial na casa do mestre Leôncio, lá no Alto Santo. Várias casas, várias comunidades têm hoje centros de memória. É preciso disseminar essa prática para as outras comunidades, que outras comunidades que ainda não compuseram seus centros de memória, os tenham, porque isso é um importante elemento de preservação da sua memória comunitária, mas também de disponibilização de acervo para o público. É importante reunir esse acervo documental vasto que existe hoje nas suas diversas naturezas num lugar que possa servir como centro de referência de pesquisa para as mais diversas áreas. Enfim, existe um conjunto de medidas que podem ser tomadas pelo poder público nos seus vários âmbitos, municipal, estadual e federal, que seja mais um elemento de fortalecimento dessas comunidades, dessas práticas culturais que estão tão arraigadas na sociedade local. Então, é uma das funções do inventário definir exatamente quais serão esses procedimentos para que a gente possa fortalecer essas comunidades e estar melhor preparados para resistir a esse possível crescimento da intolerância religiosa que a gente tem assistido. Bom, Marcos, eu quero concluir, agradecer, dizer que para mim é realmente emocionante acompanhar mais esse capítulo da história das religiões da ayahuasca no Brasil, ao vivo e a cores aqui no Capitão Sirico, nessa bela manhã em Rio Branco, e agradecer a sua disponibilidade, a aula de história e de conhecimentos, né, o seu entusiasmo, a sua dedicação a essa causa. Agradecer em meu nome e de todas as outras pessoas que se interessam com paixão por esse assunto, de vários lugares.
e desejar toda a sorte para vocês e, por favor, que nos mantenham informados.